Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Beta House. Nesse momento, ao vivo e a cores no Instagram. E a partir do final do nosso vídeo, a gente vai estar não só no IGTV, mas também no nosso canal do Spotify, do YouTube. Estamos com podcast, estamos com canal de YouTube e vai ser muito legal contar com todos vocês em todos esses nossos novos canais. Opa, já tô vendo aqui que a Glaucia já está me chamando, então vamos chamar imediatamente aqui para participar conosco. Não deu nem tempo aqui da gente começar a aquecer os motores. Vamos ver, Glaucia já vai entrando. Olá! Olá, tudo bem, Tudo gente? bem? Tudo ótimo. Como é que vamos? Tudo bem, graças a Deus também. Maravilha, maravilha. Glaucio, eu estava começando aqui, eu já vi chamando, bom, vamos começar logo isso aqui, mas só contextualizando a turma, qual é a grande ideia que tem por trás aqui desse nosso bate-papo de hoje, dessa nossa live aqui contigo, e contextualizar um pouco também da razão pela qual você, né, ter sido a nossa super convidada da noite. Sem dúvida nenhuma, a inovação está pautada em praticamente 100, se não 100% das empresas deveria estar, porque no contexto que a gente está vivendo hoje, não tem muita saída, não tem muito como a gente seguir fazendo as coisas que a gente vinha fazendo até então. Então, a gente precisa estar repensando os nossos negócios, a gente precisa estar olhando para dentro, a gente precisa estar trazendo a inovação para dentro das corporações, dentro dos negócios, e isso precisa ser fomentado, e essa discussão precisa ser fomentada. Para quem daqui a pouco não conhece a Super Gláucia, e assim, Gláucia, eu tenho uma admiração, provavelmente tu não saiba da admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês, mas eu super acompanho, o Beck também, que daí tu já conhece há mais tempo, super indicou e assim, desde então, o trabalho de vocês aí na Nova Simples, quem não conhece, quem não começou a seguir, por favor, imediatamente faça isso logo, porque vai agregar muito valor, tem uma curadoria de conteúdo, tem troca de conteúdo que realmente agrega muito. Querida, muito obrigado por estar aqui conosco. E antes de mais nada, apresente você, quem você é, e fale um pouco mais da Nova Simples para dar com um pouco o pessoal da Beta House que não conhece. Muito obrigado mais uma vez. Não, eu que agradeço aí a oportunidade, o convite, fiquei super feliz. Falando um pouco de mim, né? O meu nome é Gláucia, eu sou mineira, apesar de morar no Rio há 8 anos, então estou aí barra carioca, né? Eu trabalho com inovação já há 11 anos, então eu falo que eu trabalho com inovação até antes de ter o boom do assunto, né? Antes de virar aí Legal. tema tão atual, tão relevante. E eu tinha muito uma inquietude, não só eu, como a Clarice, a Mari, né? A gente tinha uma inquietude muito grande de a inovação no Brasil não ser tão acessível em termos de conhecimento. E, ao mesmo tempo, a gente sabia que o conhecimento em inovação ele é muito transformador. Então, como a minha carreira foi toda em inovação, né? Eu sou engenheira civil de formação, me formei na UFG, fiz mestrado em engenharia de produção, já voltado para o desenvolvimento de produtos e serviços. Na época a gente chamava de PDP, né? Imagina, P&D, estou entregando minha idade. P&D interno e tal. E eu fui fazer MBA, no meu MBA eu fiz uma parte no Vale, fiz uma parte aqui. Acho que foi lá que eu fiquei maluca de vez, assim, que eu mudei muito meu mindset, a minha forma de ver o mundo e de ver a inovação. E aí eu comecei a trabalhar com esse tema de maneira mais estruturada, fui fazer meu doutorado na COPEAD na área de estratégia de inovação, e eu acabei vendo que é um conhecimento que ele é super precioso, mas que ele é muito inacessível no Brasil, por N motivos. Ele é inacessível porque é um conhecimento que não tem muito material em português, ele é inacessível porque o material que existe nem sempre, ou ele é muito fluffy, e muito futurista, num sentido que não é aplicável à realidade do nosso país, à realidade das nossas empresas, ou ele é muito pautado para um público que consegue pagar para ter acesso. E aí eu via muito potencial do uso de inovação no dia a dia das pessoas, que faltava essa conexão para poder acontecer. E a primeira ideia que a gente teve era de dar aula online gratuitamente de inovação, porque eu sou professora do MBA da Fundação Dom Cabral nesse tema, dou aula na Escola Concord nesse tema também, a Clarice também é professora lá, e a gente ia dar aula gratuitamente pela internet. A gente ia fazer um canal no YouTube para dar aulas grátis de inovação. Que Só que com legal. a nossa agenda, eu sou diretora na Deloitte, é uma agenda maluca, ter um canal no YouTube ia dar muito trabalho. E a gente não ia conseguir ter tempo de se dedicar para fazer aquilo crescer.
Então a gente achou o Instagram uma ferramenta mais fácil, né? Porque ela é menos profissional, você pode fazer conteúdos que são mais leves. E aí a gente sempre teve essa pegada, o nome é Inova Simples por isso, né? Porque a gente quer simplificar a inovação. A gente quer tirar, a gente pega coisas às vezes super consolidadas, a gente pega conteúdo do MIT, conteúdo de Harvard, e a gente traduz e simplifica para que qualquer pessoa possa aplicar. E essa que é a pegada, né? E aí a gente começou achando que a gente não ia conseguir 5 pessoas para seguir a gente. Hoje nós somos organicamente 27 mil, né, pessoas. Então Que é loucura. feliz pra gente, assim, ver um movimento de pessoas interessadas pelo assunto, né? Interessadas em saber de inovação, interessadas em tirar dúvidas desse tema, em aplicar. Então é muito legal. Não, e é muito legal também o crescimento orgânico disso, né, Glaucia? Porque uma coisa é quando daqui um pouco, tu vai lá, daí a gente sabe, tem, enfim, diversos perfis que daqui um pouco fazem aí crescimentos heterodoxos, digamos assim. E quando é de verdade, quando tu vê que de fato tu está movimentando uma comunidade, né, e tu está engajando aquela turma, o sentimento é completamente diferente, né? O senso de pertencimento da galera que de alguma forma se comunica e se conecta com vocês acaba gerando um nível de relacionamento que é muito legal. Eu estava comentando até um pouco antes da gente entrar, que casualmente eu estava zapeando no Instagram e eu vi a Glaucia estava numa outra live, sei lá, coisa de 2 horas atrás. E assim, o nível de troca é muito legal, né? E tu vê o quão genuíno de fato o quão verdadeiro é essa relação deles com vocês, né? Porque a Inova Simples acaba sendo personificada muito na figura de vocês três. E que são, né? Pelo que eu vi ali, você é a fundadora e daí depois foi chamando a turma junto com elas, conseguiram criar aí esse senso de comunidade que, sem dúvida nenhuma, acho que está impactando de uma maneira muito legal e, de fato, trazendo, né, conhecimento, trazendo aí materiais e matérias, artigos, enfim, efetivamente curados com relevância e com background, assim, que eu acho que é super relevante, né, para o mercado, que de fato é carente. Eu concordo contigo, se a gente for olhar. A gente tem livros publicados, né? Temos algumas coisas assim de clássicos que hoje a gente já tem acesso, talvez alguns anos atrás a gente não tivesse, né? E o que a gente vê daqui tem livros muito interessantes. A gente inclusive andou falando, fizemos já live, por exemplo, recentemente com os guris ali da Startse que fizeram empreendedores e que tem um livro com vários insights muito bacanas, mas carece e tu trouxeste um ponto que eu bato muito na tecla, que é essa questão de ir para o Vale do Silício voltar absolutamente transformado. E sim, é uma viagem que é muito difícil tu voltar igual ou tu não voltar muito tocado. Acontece que a gente precisa necessariamente, eu costumo falar muito isso, fazer uma série de filtros quando a gente volta. A gente precisa entender que as realidades são completamente diferentes. A gente vive numa realidade absolutamente diversa da realidade lá. A gente vive aqui com escassez de capital humano, a gente vive com escassez de capital financeiro, com burocracia para tudo que é lado, insegurança jurídica. E quando a gente transporta a realidade, o que a gente vê lá para a realidade daqui, muita coisa não pode ser aplicável. Né? E dentro desse contexto, então, onde é que estão os autores que vão conseguir fazer essa tradução de ok, é muito legal se inspirar lá, mas vamos traduzir para a realidade local, vamos entender que a cultura é outra, vamos entender que a maturidade é outra, que o mercado é completamente diferente. Perfeito. E vocês estão fazendo esse trabalho de alguma forma também, né? E eu acho isso absolutamente fantástico. Eu acho que é um movimento que é muito interessante, né? Eu conheço o Beck aí há alguns anos e eu acho que ele também é das pessoas que quer criar o Vale do Silício do Brasil, né? Quer criar esse movimento, essa rede, essa conexão de pessoas que têm o mesmo propósito e que querem transformar e que querem impactar e que tem esse brilho no olho e se juntar para isso acontecer da nossa forma, né? Com a nossa cultura, com o nosso resolver as coisas e com os problemas, né? Tem muita gente que fala, inclusive, que as grandes, né, fantásticas soluções não vão vir mais do Vale, porque existe um momento de saturação. E se a gente for falar que problema é oportunidade, poxa, o Brasil tem um potencial de inovação. Não está escrito. Que nenhum outro país tem, eu acho, inclusive. Quase nenhum outro país tem, né? Então, assim, a gente tem que ter consciência de que tem muita oportunidade aqui.
tem muita dificuldade aqui. E a gente conseguir pegar as pessoas que têm conteúdo para ajudar e criar uma corrente mesmo, sabe? Da sociedade para trazer valor, para mim é o que vai fazer a diferença, sabe? Eu acho que quem faz a diferença somos nós. E se as pessoas que querem mudar o Brasil se unirem para mudar, eu acho que a gente muda. Né? Pelo menos eu quero morrer tentando. Não, Então, sem dúvida. é isso. Eu Assim. acho que essa conexão, ela tá muito, tem por trás muito disso também, né? Daqui a um pouco, vamos aproximar mais. Pô, a gente de alguma forma tá falando com o mesmo público, tá se comunicando com as mesmas pessoas e a gente tem que somar, né? Quem tem essa mentalidade, já está com esse modelo mental mais preparado e adaptado a isso tudo que está acontecendo, sabe? Esses dias eu tava falando até, interessante que isso veio. Eu adoro as lives que são assim, né? A gente não tem script, a gente vai falando. Ontem eu tava falando com uma amiga minha que ela tá com uma ideia maravilhosa, enfim, na cabeça e que ela tá com muito receio de compartilhar. Eu, cara, tem Já que passou compartilhar. exatamente. Cara, quanto mais tu compartilhar, mais insight. Oi? Não, eu brinco que não é você e sua ideia contra o mundo, é você e sua ideia a favor do mundo. As pessoas vão te ajudar a pivotar, Exatamente. a ajustar. E, assim, e outra coisa que eu tava tentando mudar um pouco, ajudar nessa mudança nessa virada de chave, é que assim, quanto mais você compartilhar, mais vai vir retorno disso. Se você ficar dentro, matutando isso dentro da tua cabeça, falando sempre com as mesmas pessoas, não vão vir novas ideias. Isso já tá daqui um pouco a 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano. Cara, a tua ideia, muito provavelmente já existe 1000 coisas muito parecidas com ela. E se tu tivesse compartilhando, muito mais do que alguém querendo roubar, tu ia estar trocando e aprendendo muito. Até daqui a pouco vendo que não era tão maravilhoso, ou que sim, é super maravilhoso e que tem gente que pode te ajudar. Né? Então, tem um pouco essa mentalidade ainda, a gente vê uma resistência muito grande na grande maioria das pessoas com relação a essa troca. Então, assim, é muito genuíno, eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira nessa troca de verdade. Eu acho que a gente tem muito a agregar um ao outro e faz todo sentido essa conexão. Com certeza, eu falo muito com os meus alunos, né? Não infira, pergunte. Por mais boba que a pergunta pareça. Né? Às vezes você seu usuário quer uma coisa A ou B. E é completamente pautado numa experiência própria sua, que não necessariamente é a experiência daquele usuário. Então, por mais idiota que seja a pergunta, pergunte. Não infira o que o seu usuário quer, não infira o que ele vai comprar. Pergunta e desenhe o que ele precisa, né? Mesmo que ele não saiba. Às vezes as pessoas falam, mas eu quero criar um produto que ele não sabe que ele precisa. Porque você está focando no produto. Você tem que focar no problema que você está resolvendo, né? Você falou comigo, a gente estava conversando no WhatsApp, você falou sobre o Christensen, né? O Clayton fala isso, ele falava, né? Ele falava, as pessoas não compram uma furadeira, elas compram quadro na parede ou elas compram buraco na parede. Né? Se eu tiver uma forma melhor de colocar o quadro na parede, elas vão comprar essa outra forma, né? Não é que elas são apaixonadas pela furadeira. Então, é bem nessa linha, né? Eu acho que existe um receio de roubar ideias que ele não tem mais espaço no mundo hoje, né? A gente tem que muito mais juntar parceiros para fazer as ideias avançarem. E a partir disso, porque provavelmente qualquer coisa que você invente já existe. É como você criar um valor diferente, né? Exatamente. Aqui, ó, só para não deixar passar em branco, eu vi uma pergunta da Lu Comerlato. A pandemia, eu achei muito bacana, por isso aqui já a provocação. A pandemia acelerou a inovação ou vai modificar a maneira como a inovação está sendo inserida no dia a dia? A pandemia acelerou a inovação ou vai modificar a maneira como a inovação está sendo inserida? Então, eu acho que se eu ganhasse R$ 10 a cada vez que eu escuto essas perguntas da pandemia, eu tava rica. Né? Porque, querendo ou não, quando você trabalha com consultoria, quando você trabalha em empresas de serviços profissionais, acho que toda live que eu faço, a primeira coisa que me perguntam, e pós-Covid, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente não sabe, né? Exatamente a gente não sabe, partindo desse pressuposto. Mas, de qualquer maneira, eu vou falar o que a gente tem percebido em relação aos movimentos do mercado e o que eu acho que pode acontecer em relação à inovação. Existem alguns tipos diferentes de inovação. Existe a inovação, que ela já é mais usual para as organizações, que a gente chama de inovação core, inovação incremental, que é uma inovação que ela é muito relacionada ao que eu já vendo para quem eu já vendo. Então, eu vou melhorar coisas que eu já faço. Eu vou fazer um programa de excelência operacional, eu vou aumentar a produtividade daquilo que eu estou executando. Esses são os tipos de inovação core, e esse é um espectro num extremo. No outro extremo, eu tenho as inovações transformacionais, que são aquelas inovações que vão criar novos modelos de negócio.
né? E aí eu posso falar de disrupção, eu posso falar de outras coisas nesse espectro. As organizações brasileiras, e eu vou focar muito no Brasil, que é o nosso contexto, elas são, via de regra, aversas a risco. Então, elas sobrevivem, elas crescem muito focadas em melhorias incrementais, né? Em ganhos de produtividade, em melhorias de gestão, que eu não estou falando de jeito nenhum que não sejam importantes, são super importantes. Sim. Mas elas têm medo de arriscar melhorias mais transformacionais, por causa do risco atrelado a isso, que é muito maior, por causa de uma certa sensação de segurança que vem atrelada a toda uma questão cultural do nosso custo de capital ser muito alto, da gente ter pouca flexibilidade ao erro como nação, porque se você quebra, se você é empresário, você é maluco nesse país. Você tentar ainda inovar, o seu medo de falhar, ele fica duplicado. E você acaba vivendo como organização numa zona de conforto. Você quer trabalhar com inovação naquilo que é confortável, naquilo que é conhecido e que, do ponto de vista de inovação em si, é menos inovador porque é menos transformacional. Então, você foca em melhorias menos robustas, menos, né, complexas, com menos potencial de retorno ao investimento, principalmente se você olhar médio e longo prazo. E aí, o que aconteceu com o Covid? A gente tem uma coisa é fato, né? O Covid, a crise acelerou várias adoções de tecnologia que dificilmente seriam aceleradas e de alguns comportamentos sem a crise. Quando a gente fala de trabalho remoto, quando a gente fala de telemedicina, quando a gente fala de gestão remota, tem várias coisas que não existiam antes desse momento e que do nada tiveram, empresas que eram completamente resistentes a esse tipo de mudanças tiveram que mudar. Até virou meme, né? O que fez a transformação digital da sua empresa? Foi o Covid, não foi o CEO ou o CDO, etc. Só que a gente acreditar que isso vai tornar as organizações por si mais inovadoras não é verdade. Porque o fato é, a crise, ela traz para algumas organizações uma aversão ainda maior ao risco. Então, elas tendem a continuar ainda mais na zona de conforto. O foco do sair da crise, ele é muito pautado na proteção do caixa e em melhorias, partindo do pressuposto que o paradigma do que eu faço hoje vai ser o paradigma do que eu vou fazer no futuro. E isso não é verdade necessariamente. Então, o que a gente tem provocado, e tanto na Fundação Dom Cabral quanto na Deloitte a gente tem conversado sobre isso, o que a gente tem provocado é, será que o seu negócio, ele faz como negócio pós-pandemia? Será que nesse novo normal, você estar melhorando continuamente, tendo risco a fazer investimentos que você deveria estar fazendo, é o que vai te matar de fato? Porque não necessariamente você focar no que é conhecido e seguro nesse momento já não era antes, porque isso é uma ilusão. Eu sempre falo que a conta não é, a conta que as organizações brasileiras fazem, ela é muito assim. Se eu não fizer nada, eu vou continuar tendo o resultado que eu tenho para sempre, então eu comparo isso com o risco de eu tentar uma coisa nova. Mas isso é mentira, você não vai continuar tendo o resultado que você tem para sempre. Se você não fizer nada, o mundo vai mudar, a sua relevância vai diminuir e você vai perder resultado ao longo do tempo. Então você tem que comparar essa decaída que é natural, porque o mundo muda e ele está mudando mais rápido do que nunca, em relação ao risco de tentar uma coisa nova e mensurar esse risco que você está abraçando. Então, a gente precisa fazer a conta completa. A gente precisa comparar o risco de não fazer nada, e quando a gente fala de mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, a gente está vivendo o perfect storm do mundo VUCA. Uhum. Se algum líder ainda falava, que mundo VUCA, eu trabalho com, pegar um mercado bem tradicional, eu trabalho com oil and gas. Que mundo VUCA o quê? Petróleo. Gente. Então, assim, a gente muitas das vezes, eu trabalho muito com Engineering-Based Industries, que são empresas baseadas em engenharia. Chama-se de inovação a inovação tecnológica de materiais. Né? Eu tenho mais sensores, eu tenho mais plataformas de conexão de dados. Mas quando a gente fala de inovação de modelo de negócios, quando a gente fala de qual paradigma da indústria, a abertura é muito pequena. E a crise tem feito as empresas brasileiras terem ainda mais aversão ao risco do que elas já tinham. Né? Dificilmente você está vendo empresas brasileiras com a crise fazerem investimentos ousados. A grande maioria está sendo bem conservadora. É verdade. E sabe o que vai ser depois. Se esse conservadorismo ele não vai prejudicar, né? Eu acho que ter uma visão de portfólio nunca foi tão importante. E ter mapeamento de cenários também nunca foi tão importante. Quando você está num ambiente completamente incerto, você precisa de agilidade. Então, a agilidade é a sua capacidade de reagir à mudança.
Então, você precisa ter flexibilidade para conseguir entender o que acontece e reagir rapidamente. E não ter uma agenda completamente conservadora em relação àquilo que você faz. Eu falo muito, né? Se deixar. Não, cara, mas eu tô encantado, eu tô adorando. Eu acho que assim, a Lu já vi aqui que ela respondeu perfeito, eu acho que já tá mais do que respondido. E é Eu te exatamente isso, escuto, porque tá? vamos lá, a lógica tradicional ali de ficar seguindo o script padrão e projetando o futuro de acordo com o passado, acabou. Se antes já estava mudando, se a velocidade das mudanças já vinha numa velocidade crescente, agora a ruptura é muito grande. Então, fazer qualquer tipo de projeção ou estar fazendo planejamentos mais estruturados e rígidos e ficar preso a eles, né, desconsiderando todas metodologias ágeis e pensamento ágil para conseguir ter uma adaptabilidade mais rápida às mudanças, não faz sentido nenhum. E a gente vai estar se expondo a riscos que não fazem sentido nenhum também. E tudo isso que está acontecendo, sem dúvida nenhuma, está trazendo mudanças de comportamento, sim. De vez em quando eu escuto algumas pessoas, acho que céticas é a palavra mesmo, de que não, cara, o brasileiro tem memória curta, daqui a um pouco tudo volta ao normal. Cara, muitas coisas vão voltar, sim, mas muitas coisas vão romper. Muitas coisas a gente vai sentir que sim, tem mudança de comportamento. E daqui a um pouco as pessoas vão mudar a relação com as suas casas. Sim, de alguma forma a gente vai ficar mais em casa, porque se a gente tem que tomar cuidado, as empresas não estão recebendo todas as pessoas 100% internamente nas suas sedes, muito provavelmente a gente vai estar trabalhando de casa ou de outros lugares. Isso muda muito o contexto e tem consequências indiretas absurdas de sobra de tempo, de relacionamento com a esposa, de relacionamento com os filhos, de sobrar tempo para ler mais, de sobrar tempo para fazer atividade física. Isso, a consequência daqui um pouco é uma performance melhor, uma entrega melhor, diferente do que era. Vai mudar? Não vai mudar? Eu quero acreditar que sim. Da mesma forma, a questão de cuidados com a saúde, né? Eu tenho visto algumas pessoas falar já de safety experience. A gente vai ver daqui um pouco pessoas que vão ser contratadas para desenhar a experiência de segurança das pessoas nas empresas ou eventualmente até em casa. O mercado imobiliário, esses dias eu estava lendo também, os novos projetos estão concebendo uma área de higienização nas casas. Então, tem a porta, tu entra na porta, área de higienização, a gente vai deixar casaco, a gente vai deixar sapato, a gente vai deixar tudo para depois entrar na casa. Então, tem mudanças muito grandes, Tem sim. uma coisa que eu sempre falo, né? A gente é muito prepotente de achar que a gente vale alguma coisa na história da humanidade. A gente não vale. Né? Eu tô aqui há 33 anos, sua idade eu não sei. A gente tá aqui há 40. muito tempo. Se você pegar a geração dos seus avós, bisavós até aqui, a gente é nada na história da humanidade. E uma coisa é fato, o ser humano é adaptável. Né? A gente gosta de pensar que não, a gente gosta de pensar que a gente tem o controle das situações, a gente gosta de pensar que nada vai mudar e que a gente adora que tudo fique como é. Só que esse como é, na maior das hipóteses, são alguns anos. E a gente tem que entender que isso é um fato. A humanidade sempre se adaptou, a humanidade sempre mudou. A gente teve guerras mundiais que transformaram tudo. A gente só usa esse iPhone para poder falar aqui porque teve o Projeto Manhattan. Então, assim, quando você começa a estudar a história de verdade, você fala, peraí, tudo sempre mudou. A única constante é a mudança. Só que a gente nasceu numa época muito tranquila e num país muito tranquilo. O Brasil é um país de boa, não briga com ninguém, fica ali tranquilo, né? Não entra em guerra, não entra de cabeça. Então a gente acredita que essa vida na bolha cor-de-rosa é o mundo, não é. O meu marido, ele é italiano. E eu vejo a diferença que eles têm em relação a essa sensação de patriotismo, porque eles passaram por muitas guerras. Eles passaram. Então ele tem, né, bisavô, tataravô. Você vê as histórias assim, acabou a guerra, ele estava lá no interior da África, ele teve que voltar andando para casa. Ele levou anos para chegar em casa sem ter um celular para avisar que estava chegando. E a gente vive cheio de mimimi porque a gente está tendo que ficar dentro de casa. Então assim, gente, para. Primeiro, mudança sempre aconteceu, sempre vai acontecer. A gente que teve sorte de nascer numa época que estava muito tranquilo. Porque, de verdade, você pegar a história da humanidade, quem nasceu em 1900, coitado, pegou só merda. A gente tem que aprender a ter conforto no não saber o que vai acontecer. A Clarice fala muito isso, né? Ela fala, a vida é sobre ter conforto no desconforto.
A gente tem que parar de achar que a vida é completamente controlada e que mudanças são completamente assustadoras e que ter que se transformar é completamente assustador, porque isso cria um loop na cabeça da gente que não é construtivo. O mundo muda, o mundo sempre mudou, né? A gente não é igual a gente era ontem, não é igual a gente era o mês passado, vai continuar sendo assim. Então, quanto antes você encarar isso como verdade e você falar assim, a única certeza é a mudança, menos vai pesar, né? Eu falei, a gente teve muita sorte de ter nascido num país que nunca teve guerra, que nunca teve grandes conflitos, que nunca teve. Então, a gente é muito mal acostumado. Por isso que a gente é tão dono da verdade, justiceiro e tão polarizado, porque todo mundo tem receita de sucesso nesse país. E ninguém tem, gente. Então, assim, eu falo muito isso, né? Inovação é saber estar confortável no desconforto, para mim. Né? A Clarice fala muito desses temas. Como eu consigo viver bem sem saber exatamente o que vai acontecer no futuro? Porque, no fundo, a gente nunca soube. Né? A crise só escancara isso um pouco mais. Mas Hoje está potencializado, né? Exatamente. Então, eu acho que é repensar esses conceitos, né? É como a gente consegue entender que a única constante é a mudança e que, por isso, a única coisa que você tem que fazer é sempre estar aprendendo. Quem vai sobreviver, né? Darwin já falava, não são os mais inteligentes, são os mais adaptáveis. Isso vem desde a evolução, não é novidade, né? Agora a gente fala, agilidade é essa capacidade de adaptar. Mas isso é evolutivo, né? Isso é biológico, isso é em qualquer sentido. E tudo isso é muito ligado ao mindset. Eu falo muito sobre mindset aqui no Inova, porque para mim é o que faz a diferença, sabe? Você ter um mindset de crescimento, você ter um mindset que entende problemas e oportunidades como parte do aprendizado, ajuda muito a gente a lidar com qualquer coisa de maneira diferente, inclusive com a crise, né? É isso. Não, eu concordo contigo, falando questão de mindset, né? De modelo mental das pessoas. A mudança vai começar por ali também. Né? Então a gente costuma trabalhar muito forte no primeiro momento a questão de sensibilização disso. Né? Eu gosto de explorar algumas questões até históricas assim que demonstram a dificuldade que o ser humano tem, inclusive, de mudar o modelo mental. Né? E um exemplo que eu gosto de trazer também, eu gosto de trazer uma ilustração que é uma charrete. Na verdade, os primeiros carros, né, tinham um formato de charrete com um cavalo falso na frente por um motivo muito simples, justamente pela dificuldade que as pessoas têm de mudar o modelo mental. Então, eles lembravam que, ainda que não houvesse mais a necessidade da tração animal os primeiros carros foram concebidos assim. Por quê? Porque a gente precisa olhar para o futuro pelas lentes do passado. Né? Aquilo é mais tangível para a gente. É assim que a gente... Bom, a própria... Vamos lá, estamos falando do iPhone aqui. A própria forma como o Steve Jobs apresentou o iPhone foi maravilhosa, porque a gente não sabia o que era aquilo. Então ele trouxe 3 produtos e disse, olha, casualmente tudo nisso está num só, que é isso aqui. E assim, então a gente precisa entender e olhar para a questão do futuro muito através dessas lentes do passado, e não é à toa que os carros autônomos ainda são como carro, e não é à toa que a gente vê, por exemplo, esses dias eu estava falando sobre isso e uma pessoa compartilhou comigo, eu adorei o exemplo, que eu acho que vem muito a calhar, a questão da Fórmula E, que é a Fórmula 1 dos carros elétricos. Na Fórmula E, para quem não sabe, carro elétrico não tem barulho de motor. Só que qual é a graça de uma corrida de carro sem barulho de motor? Qual é a solução? Caixas de som simulando barulho de motor, porque as pessoas não conseguem conceber. Então, assim, é muito difícil. E essa sim. Tem 2 exemplos muito legais nessa linha. Um é do aspirador de pó que não fazia barulho e que os usuários achavam que ele não limpava, porque a minha sensação de limpeza é relacionada ao barulho do aspirador de pó. E o outro foi de uma pasta de dente que ela não tinha esse sabor meio hortelã e que também a sensação é de que não limpava, sendo que o composto que limpa não é a hortelã, né? Porque já é enraizado na gente o que esses produtos, né, performam, qual é a sensação, qual é a experiência que eles passam. Mas super legal. Mas, assim, e daí, só aproveitando o gancho também na questão da necessidade da mudança de mindset e de uma aversão ao risco que nós, como sociedade, ainda temos, aqui talvez esteja um dos pontos mais sensíveis dessa transformação, né, Gal? Não sei o quanto tu concorda com isso, mas, assim, essa questão de
fomentar uma cultura de experimentação, de saber que tu precisa te comunicar com o teu cliente, tu precisa entender, por exemplo, que a própria questão de concorrência mudou. Se antes a gente tinha muito bem mapeados os nossos concorrentes, a concorrência passou a ser assimétrica e transversal, né? A gente sabe que os menores hoje eles concorrem com os grandes e players de outros segmentos daqui a um pouco estão chegando no nosso segmento, estão impactando e estão cumprindo aquela tarefa que o Clayton Christensen fala, né, do job to be done. Então, assim, a gente precisa... Duas coisas é saber quem está se comunicando com os meus clientes, que de alguma forma hoje não é meu concorrente, primeiro ponto. E segundo, ouvir e experimentar e explorar e, de fato, trazer o cliente para o centro. De fato, entender quais são as dores dele, quem está se comunicando com ele e experimentar com ele, validar com ele, testar com ele. Não sei, faz Então, muito sentido essa mudança de mindset também. não, perfeito. Eu até estou anotando uma coisa ali que a Ana falou, que é para eu não esquecer, né? Então, quando você falou de concorrente, isso é uma coisa super interessante a gente analisar um pouco de onde vem isso, né? Se a gente for pensar em planejamento estratégico, e a gente for planejamento estratégico ainda, que é o mais utilizado, que é o do Michael Porter, o artigo do Porter, que falava de 5 forças de Porter e tal, ele é de 1975. E não estou criticando a utilidade, é uma coisa super válida, mas ele parte de um pressuposto de que você conhece seus concorrentes, né? Ele chama de concorrentes diretos, concorrentes indiretos. Você vai analisar as barreiras de entrada, as barreiras de saída, e você vai analisar uma matriz SWOT, né? Eu vou ver minhas forças, minhas fraquezas, oportunidades e ameaças. E dentro daquilo, eu vou partir de um pressuposto que eu tenho duas formas de eu competir, essa lógica poteriana. Eu tenho melhor produto ou menor custo. Então, ou eu vou para uma linha que as pessoas estão dispostas a pagar mais porque o meu produto é melhor, ou eu vou para uma linha que eu vou ter low cost e nisso eu vou ganhar. Só que essa lógica, ela já foi quebrada por N exemplos. Se a gente pegar qualquer uma das organizações exponenciais, elas têm o melhor produto e mais barato ao mesmo tempo. Elas não têm concorrentes diretos claros. E quando a gente pensa isso no contexto de várias outras organizações, a gente percebe o seguinte: hoje, no mundo em que existem tecnologias exponenciais, e uma das características delas é justamente a democratização do acesso, o fato de que eu posso ter empreendedores em qualquer lugar do mundo tendo acesso a informações que antes eram restritas a governos, a grandes corporações, eu não sei mais dizer quem é o meu concorrente. Eu vou falar alguns poucos concorrentes diretos, mas quando eu vou imaginar a concorrência no sentido mais amplo, isso perde o sentido. Não é mais questão de como sou eu contra o mundo inteiro, porque você não vai ganhar do mundo inteiro. E você agora está concorrendo com qualquer empreendedor que tem acesso a capital e a conhecimento, que não são coisas difíceis hoje, em relação a você. Então, a gente tem que sair desse mindset de escassez, que é o mindset de competição que o Porter criou e que fazia sentido quando eu tô falando de 75, gente. Eu tô falando de uma época que eu não tinha o acesso ao conhecimento e a velocidade de geração de negócios e o capital girando no mundo e a velocidade de geração de conhecimento que a gente tem no mundo. Eu não tinha internet dessa forma como a gente utiliza, eu não tinha acesso. Né? Abrir uma empresa era caríssimo. Nessa lógica, em que as barreiras para entrar no mercado são tão grandes que você só tem big players jogando, é claro que você consegue mapear isso. Quando você vai para a lógica do mundo de hoje, que é uma lógica descentralizada, que é uma lógica digital, que é uma lógica de paradigmas diferentes de negócio, né? Uma lógica de disrupção, para de tentar competir com todo mundo. Sai desse mindset de escassez, sou eu contra o mundo inteiro, como eu mato todo mundo, e vai para um mindset de abundância. Como eu posso estar resolvendo um problema que é tão relevante que eu vou juntar outras pessoas que querem resolver o mesmo problema para fazer isso acontecer? E aí, a Ana falou, né? As grandes empresas têm medo do risco atrelado a inovar e a marca delas, né? Por isso que a gente fala tanto de conexões com startups, por exemplo. Porque uma grande empresa é um transatlântico. Para ela virar, ela tem que ter noção de para onde ela vai virar. Ela tem uma marca atrelada, né? Ela não simplesmente decreta falência, ela tem o nome dela, ela tem corresponsabilidade, ela tem uma marca, ela tem clientes. Então não é simplesmente eu saio dando tiro para todo lado. Por isso que mais do que nunca as grandes organizações estão entendendo que elas precisam experimentar de formas diferentes.
né? Se ela for tentar, como grande empresa, ser a kamikaze que vai pivotar completamente o tempo inteiro, ela não consegue fazer isso, porque não é inerente a ela. É como ela consegue se conectar, porque ela tem que ter medo mesmo. É como ela consegue se conectar com startups, instituições, né? Seja de pesquisa, de conhecimento, parceiros, fornecedores, concorrentes, né? Para conseguir criar valor que faça sentido. E dessa experimentação e criação de valor, ela vai incorporando ou ao grupo, porque não precisa ser a própria empresa, ou ao grupo ou à própria empresa, novas soluções. Né? A gente achar que as grandes organizações vão virar startups não é verdade, porque startup, a partir do momento que ela cresce, ela também tem que se estruturar. Né? A startup que cresce muito, ela tem as dores do crescimento que uma grande empresa tem. O ponto não é transformar grandes empresas em startups. O ponto é as grandes empresas entenderem que mais importante do que o que elas vendem é o problema que elas resolvem. E que a forma de resolver esse problema, ela pode ser completamente diferente. E como eu começo a experimentar isso antes que alguém experimente por mim? Antes que alguém quebre por mim esse paradigma, sabe? Então, tudo isso é muito fundamentado numa lógica de Porter. E eu dou uma aula na Fundação Dom Cabral que a gente chama de reframe estratégico para a era digital. Né? Então, a gente já fala de modelos estratégicos mais alinhados ao mundo que a gente tem hoje. E o que a gente até hoje percebe lá, mais de 80% das organizações hoje ainda usam SWOT como forma de planejamento estratégico. Então, é aí que está enraizado isso, né? A conversa já começa numa lógica de vamos mapear concorrentes diretos. E o pior, numa indústria, né? O Porter vai me bater, né? Ele começou com eu te amo, te idolatra. Quem sou eu para falar de Michael Porter? Mas ele foi muito bom para aquele momento, né? Mas, assim, já sai de um paradigma de indústria. Você começa a análise dentro de uma indústria. Hoje a gente não fala mais de indústria, a gente fala de ecossistema. Qual que é a indústria do iPhone? É eletroeletrônica? É entretenimento? São várias, né? Isso quebra o paradigma de indústria. Então, enquanto a gente tiver modelos de gestão e de planejamento estratégico que são fundamentados numa lógica de uma década que não tinha nada do que acontece no mundo hoje, eles não são adequados, porque eles foram desenhados para aquela realidade, não para a realidade que a gente vive hoje. Então, a gente precisa criticar isso. A gente precisa falar de futurismo quando a gente vai falar de planejamento estratégico. A gente precisa falar de cenário. A gente precisa falar de early signals, né? Sinais iniciais que mostram que um cenário é mais provável que o outro, para a gente começar a falar de fato de fazer planejamento na era digital, que é muito diferente, né? Enfim, entrei numa outra seara imensa, mas Não, mas tô adorando, tô adorando. E assim, ainda que eventualmente tu traga a SWOT, ok, que é uma matriz que a gente consegue estar mapeando, claro, não tem que ser estanque. Tem que explorar tudo isso, ok, aonde eu estou inserido? Quais são as dores que eu efetivamente tiro? Nesse contexto, quem está se comunicando também e cumprindo a tarefa que de alguma forma eu entrego, né? Mais uma vez falando do job to be done. Que eu. Exatamente, a gente falou juntinho. Nesse contexto, ok, vamos começar a falar então da SWOT, né? Já é uma abordagem um pouco diferente. Completamente diferente. O que não dá é para ficar na cartilhazinha ali da década de 70. Isso não dá mais. Agora, tu ampliar essa visão e desenhar um framework com isso como base, eu ainda vejo como algo factível. E desenhar cenários, né? A gente precisa entender, ok, se acontecer... A gente está vendo um cenário absolutamente atípico, né? E daí, assim, aqui, pô, a gente tem clientes que a gente fez planejamentos que estourou isso aí, cara. O planejamento, por mais ágil que a gente trabalhe com ele e as capacidades de adaptação, a gente está passando por uma situação absolutamente atípica e realmente muito impactante em diversos aspectos, né? Então, nesse contexto, assim, a gente consegue se adaptar, mas muitas coisas a gente não tinha como prever. Porque a mudança é muito impactante. A gente está vivendo uma crise sem precedentes na história. Então, assim, tem planejamento que a gente consegue mais ou menos ajustar, mas tem coisas que realmente a gente acabou, enfim, sofrendo um impacto muito grande. Mas, de fato, a gente acabou indo, assim, para um lado, mas que eu concordo contigo, adoro temas relacionados a futurismo. Não é algo que eu
me afeiçoado muito na perspectiva de aprofundar questões relacionadas a isso, mas sim, é super importante entender os sinais fortes e fracos para conseguir desenhar cenários e mapear ações. Isso é indispensável. Isso é absolutamente indispensável no contexto de hoje. E daí aqui tem mais uma quebra de paradigma e a necessidade da mudança de modelo mental daqueles caras que simplesmente seguem, mais uma vez, projetando o futuro a partir dos frameworks e de tudo que aconteceu no passado. Só né? Não faz sentido nenhum. Eu acho que exatamente. Entender que o passado tem valor é super importante. Mas basear que só no passado, né? Nem tudo que funcionou no passado vai funcionar no futuro, porque as condições de contorno mudam, né? Então não é eu só vou fazer o que já foi feito. O que já foi feito foi em outro contexto. Você não consegue isolar, não é igual na física, né? Em condições ideais de temperatura e pressão. Não existe isso na vida real. Então a gente precisa desenhar hipóteses, validar hipóteses, refutar hipóteses. É assim que o conhecimento é criado quando a gente fala para frente. Né? Eu posso até ter uma hipótese que ela é fundamentada em aprendizados. Perfeito. Mas essa hipótese, ela vai ser refutada ou validada e move on, entendeu? Eu tenho abertura de entender e aprender com aquilo. E aí você falou muito disso, né? Da imprevisibilidade, que ela é inerente a esse mundo que a gente está vivendo. Daí a importância da gente estar falando tanto da utilização de métodos ágeis, né? Como eu consigo utilizar uma gestão que ela é altamente adaptável, que se muda o contexto, eu me ajusto rapidamente, porque as rotinas e as premissas são desenhadas para esse tipo de ambiente, né? A metodologia ágil, ela surgiu na engenharia de software. E quando você vai falar de software ele é uma coisa que quando você começa a fazer, você não sabe completamente o escopo, né? Você começa a desenhar, você vai vendo que tem valor para o usuário, que não tem, o mundo vai mudando, e você vai reagindo àquilo, e você tem entregas que são definidas com incrementos de valor, mesmo que o conteúdo mude. A gente tem usado metodologias ágeis em níveis, até o nível de organização. A gente tem falado de scaling agile, de produtização de organizações inteiras, que é justamente a gente falar do quê? Ok, eu entendo que eu estou num contexto que eu não controlo o ambiente externo, nunca controlei, mas é mais assustador ainda, porque ele muda mais rápido ainda do que ele mudava antes, e eu consigo ter um arcabouço de práticas nas quais eu consigo avaliar prioridades e reavaliar à medida que o mundo muda, e eu consigo colocar no meu backlog, né? Eu consigo colocar dentro do que eu vou executar aquilo que faz mais sentido nesse período de tempo. E isso é flexível, e isso é ajustável. É esse tipo de gestão de mindset que a gente vai precisar ter, né? Quando a gente fala de, acho que 2 ou 3 pessoas falaram de planejamento estratégico do futuro, eu concordo completamente contigo. É um mix. Não é que eu vou abandonar as práticas de planejamento estratégico, é muito mais como eu torno elas mais robustas por meio de futurismo, por meio de traçar cenários, modelo Delta. Existem outros modelos de planejamento estratégico que eles complementam para que você não tenha um planejamento que é estático, focado numa lógica de competitividade que não existe mais, né? Eu estava vendo aqui, quando a gente começou a enveredar para esse lado, eu tinha certeza que iam vir questionamentos aqui. Existe algum framework para esse planejamento? Dá para fazer um mix de planejamento estratégico de médio e longo prazo com visão de futuro? Como é que faz isso? Assim, a gente vai inventando, eu acho, muita coisa, né, Glau? Não sei como é que vocês trabalham com isso, mas assim, tu vai pincelando uma série de coisas. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar agora, aqui, te ouvindo falar, assim, eu tô encantado, tá? Eu tô adorando, eu acho que tá muito legal mesmo. Tô vendo aqui, as pessoas estão gostando. Aparentemente, as pessoas pode chamar a gente mais. As pessoas estão gostando também. Mas uma das coisas que na Singularity, eu fiz Singularity também, né? Eu vi que tu também já teve experiência lá, que é outra experiência meio, né, que a gente acaba voltando diferente. Mas vamos lá. Uma das coisas que a gente tem praticado bastante com muitos clientes e que é uma dinâmica que realmente acaba trazendo assim um valor muito grande é a gente colocar no centro alguma tecnologia ou alguma tendência muito forte do segmento que a gente está falando, e dentro disso, quais são os impactos de primeira ordem, os impactos de segunda ordem, os impactos de terceira, quarta ordem, cara, daqui a um pouco outros. A gente começa a ver que tá tudo ligado, tá tudo conectado. Né? Para quem daqui a um pouco não está acompanhando, eu já vi que a Glau acompanhou absolutamente tudo que eu estou falando. É mais ou menos a gente pensar em carro autônomo e quais são as consequências de carro autônomo. Bom, carro autônomo, a consequência é que a gente tem uma diminuição no número de acidentes. Tendo uma diminuição no número de acidentes, a gente tem um número menor de mortes.
tendo um menor número de mortes, a gente necessariamente vai ter menos órgãos disponíveis no mercado. Se a gente tem menos órgãos disponíveis no mercado, a gente abre a possibilidade de um mercado de impressão de órgãos 3D. Uau! Carro autônomo, órgãos 3D? Sim, uma consequência não intencional disso. É isso. E esse tipo de exploração, aqui já trazendo, assim, dando um spoiler até de algum framework que pode ajudar dentro de um contexto maior de planejamento, é isso, né? E assim a gente vale trazer o SWOT? Vale, mas contextualiza nesse novo mundo, né? A gente faz muitos exercícios de future vision, né? Que a gente chama, que é muito nessa linha, né? Como eu pego aquele moonshot daquele assunto, moonshot a gente fala que é o tiro na lua, né? Quando eu falo de impressão 3D, eu tenho impressão 3D acontecendo na minha própria casa, eu não precisar mais ter o varejo, ou eu imprimir de maneira 3D órgãos, ou seres humanos, sei lá. Mas assim, você pega o moonshot do negócio e você começa a trazer isso em ondas, né? Por isso que eu falei que é muito similar, até o mundo de hoje. Então, assim, se aquele moonshot existir, o que vai existir para chegar lá? Vai ter que acontecer isso, depois aquilo, depois aquilo. Você não sabe quando vai acontecer. Mas o quando ele não é tão relevante, porque o que você quer discutir aqui são cenários. Você quer discutir a linha de raciocínio, porque no fundo o que você quer falar é assim: se for para o caminho A, o posicionamento da minha organização ele vai para a linha tal. Se for para o caminho B, o posicionamento da minha organização ele vai para a linha tal. Se essa linha ou aquela linha forem acontecer, os primeiros sinais, e a gente faz um exercício, por exemplo, de matéria de jornal. Se o mundo estiver indo para essa linha, o que a gente vai ler no jornal? O que são os early warnings? E você vai monitorando, você pode usar Big Data para isso, você pode usar TextMind, você vai monitorando essas notícias do jornal. Você cria palavras-chave que vão te mostrar a probabilidade de um cenário ou do outro, aqueles que as empresas mais são válidas para o seu negócio, se manifestarem. E aí você proativamente já tem alguns planos de ação ali na manga que você vai usar dependendo do cenário que o mundo está indo. Né? Isso é muito interessante porque a gente volta lá no nosso papo do mindset. Se eu não ensino os executivos a criticarem o que eles fazem, se eu ensino eles a protegerem o que eles fazem, né? Eu tenho uma cultura anti-erro, eu tenho uma cultura do herói, eu tenho uma cultura da resposta certa, eles nunca vão aprender a pensar em cenários. E pensar em cenários é extremamente relevante se você quer continuar existindo a longo prazo. Só que a gente ensina para eles os comportamentos contrários a pensar em cenários. Se você começa a provocar, você já está errado. Porque você tem que concordar igual cordeirinho. Você não pode pensar diferente. E a gente busca conformidade, a gente contrata pessoas iguais. E isso vai virando, né, um ovo mesmo. O negócio só gira, gira, gira. Você não traz isso para dentro das organizações. E por isso você acaba, né, obviamente, você acaba contratando pessoas para ajudar a fazer esses pensamentos, mas a organização ela tem anticorpos tão fortes que às vezes, eu acho que você já deve ter passado por isso várias vezes também. Às vezes você está fazendo um exercício brilhante sobre cenários futuros. Brilhante. A organização tem uma cultura tão enraizada anti-risco que aquele cenário ele é tão ameaçador para o próprio gestor, para o próprio líder, que ele fica puto. Não tem outra palavra. Não quer ver. Ele perdão aí pelo palavrão, mas ele fica pessoalmente ferido. Porque aquele futuro possível incomoda tanto, é tanto que aquele futuro não seja verdade, né? Te citar um exemplo. Eu fui fazer um projeto uma vez com uma incorporadora, né? Uma empresa que vende apartamentos, essas coisas. E a gente fez uma pesquisa, e pesquisa mesmo, com a amostra validada, com metodologia, não foi pesquisa com método, que mostrava que se existisse uma plataforma na qual as pessoas pudessem, isso antes da pandemia, tá? Na qual as pessoas pudessem comprar apartamentos de maneira completamente remota, né? Eu visito a obra remotamente, eu consigo fazer todas as documentações remotamente. A grande maioria iria aceitar comprar sem fazer uma visita física no apartamento. E quando a gente mostrou a pesquisa, o diretor, como ele fez todos os investimentos dele em ter vários corretores que iam mostrar vários apartamentos, ao invés de ele extrapolar aquilo e pensar, poxa, se isso virar verdade, eu quero criar essa plataforma, eu quero usar meus corretores para fazer outra coisa que gera mais valor, ele surtou. Começou a ofender a pesquisa, começou a falar que não era verdade, começou a falar que tinha erro na pesquisa. Ele começa a ir contra os fatos porque é difícil demais para ele, se sente traído.
pelos fatos. Incomoda, né? Incomoda. Ele fala, não, isso aí nunca vai ser verdade. Porque a verdade vai fazer ele ter que mudar. Né? E as pessoas não estão querendo ter que repensar, ter que mudar, ter que investir em outras estratégias, ter que abraçar algum risco. Né? Então, é muito delicado. Os anticorpos, quanto mais conforme uma organização quanto mais ela tem uma cultura muito igual, mais difícil é dela aceitar que as mudanças acontecem. E por isso que o Covid está sendo tão interessante, né? A gente fala tanto da pandemia quanto do pós-pandemia, como é o tema aqui, porque o Covid, ele traz justamente um momento que, ok, peraí, agora alguma coisa mudou mesmo, né? Não tem como você negar que não mudou. E eu acho que esse é um grande benefício. Esse é um grande efeito colateral positivo, que é o fato de que acho que os líderes estão entendendo que o mundo muda sim. E que o ambiente externo impacta sim no seu negócio, né? E muito. E isso pode quebrar alguns silos, pode quebrar algumas crenças limitantes que rezo para que sejam quebradas, né? Não, e quando a gente fala de empresas grandes, os anticorpos da inovação, eles são muito, muito, muito Nossa. presentes. E daí, daqui um pouco, tem aquele diretor que ele comprou a ideia e que ele quer e que ele acredita na pesquisa. Mas se daqui um pouco o cara que está acima dele não comprou, a coisa mais fácil do mundo é desqualificar isso. E ainda tá isso muito disseminado. E daí por quê? Porque os caras estão lá no board discutindo com uma mentalidade ainda muito antiga. Isso é uma outra coisa que a gente faz um trabalho de sensibilização muito forte também de, cara, conselhos de administração das empresas, onde é que estão as mentes inovadoras, as mentes realmente que estão conectadas, não à nova economia, que a nova economia, inclusive, já passou. E quem não tinha chegado na nova economia, agora na nova economia, então o gap é gigantesco. Mas eu posso Onde é que estão esses... do nosso lado? Aí Lógico. Eu acho que tem um lado também que as mentes inovadoras não ficaram nas empresas. Por que eu falo isso? A maioria das pessoas que eu já contratei na vida, que tinham um mindset muito inovador, eles querem sair e abrir um negócio deles. É muito difícil você ver uma mente inovadora que fica numa organização até chegar no board. Porque o que essa pessoa tem que enfrentar até chegar lá, dificilmente ela vai, né, ter saco mesmo para enfrentar aquilo tudo. Então também tem um lado que se as mentes inovadoras não quiserem ficar, não aceitarem, ok, é difícil, vai doer, mas é importante para mudar. E não aceitarem engolir os sapos que eles vão ter que engolir, porque não vai ser fácil, para chegar lá, nunca vai mudar, porque nunca vai ter representatividade, nunca vai ter alguém lá que pensa diferente. Né? Então, as mentes inovadoras têm sim algumas que quererem ficar em organizações tradicionais para transformar aquilo de dentro para fora. Né? Porque senão vai ser só feito através de pessoas externas e acaba que não permeia. A menos que daqui a um pouco também se abra a cabeça para, ao invés de estar trazendo conselheiros externos com super expertise, conhecimento de mercado, blá, 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 cara, pega os caras que de alguma forma estão conectados a esse novo mundo e que efetivamente vão desafiar os caras que estão numa zona de conforto, e tem muito disso também, né? Por trás tem essa resistência do novo, resistência daqui um pouco do jovem. O que esse jovem, quem ele pensa que num contexto de, cara, eu tô há 30 anos nesse mercado, tá, mas nos próximos 6 meses vai mudar o que não mudou nos últimos 30. E é isso que você precisa entender. E que muitas vezes existe uma resistência muito grande. Justamente para ficar no script padrão, no status quo e fazendo as coisas do jeito que sempre foram feitas. Quando tudo precisa ser necessariamente repensado também. A zona de conforto chama de conforto porque ela é confortável, né? Então, e a maioria... as pessoas vão... E as empresas grandes, elas estão, né, nesse contexto muitas vezes, e por isso uma resistência maior, né? Os anticorpos da inovação de uma maneira muito, muito, muito presentes, agarradas ao core, não querendo abrir mão, daqui um pouco, dos seus corretores. É isso. Porque eles estão ali, eu tenho investimento, cara, o que eu vou fazer? Aí é que tá, cara, o que tu vai fazer? Tu vai pegar esses caras, os melhores, para te ajudar em outras coisas. Os caras conhecem o mercado. Desenvolve tu que vai matar o teu negócio. Não fica agarrado. Você sofre como eu sofro. Glau, assim, ó, acabei de olhar que são 5 para as 10, o que significa dizer que em 5 minutos o Instagram vai cortar isso aqui. Vai cortar. Pô, eu tô adorando o nosso papo. Eu não tô acreditando que já tá terminando isso aqui. Foi rápido, né? Foi super rápido.
Muito, muito, adorei. Tô vendo aqui, Karen, essa live vai ficar salva? Sim, vai ficar salva. E para quem não estava desde o início, nós estamos com um canal no Spotify, então vira podcast no Spotify e vira vídeo no nosso canal de YouTube. Então, assim, nós estamos diversificando, estamos indo para todos os canais cada vez mais. É um momento de digitalização, né? A gente não pode ficar fora disso. Até TikTok a gente já tem. Eu tô fazendo as dancinhas aí, tô aprendendo. Na verdade, a gente acabou, acho que ele não postou nada, mas a gente já tem a nossa conta aberta há bastante tempo. Mas assim, ó, Glau, pô, não quero ser cortado pelo Instagram. Daqui a um pouco começa aquela contagem regressiva que gera uma ansiedade e a gente começa a falar e não para. E eu quero te ouvir mais ainda. Mas assim, super, super, super obrigado. Eu acho que foi muito bacana pelos comentários que eu tô vendo aqui. A turma gostou bastante também. Eu fico muito feliz em a gente ter conseguido sentar esse horário de vez em quando não é fácil. Eu comentei ali contigo, olha só, eu vou entrar 2 minutos antes, vai ser uma correria. A minha filha mais nova dormiu, a outra mais velha tá correndo pela casa, há pouco entrou por aqui, quase peguei ela no colo, que hoje em dia é bonitinho também fazer essas coisas, né? Antes era tudo muito duro, hoje não. Mas assim, muito obrigado mesmo. Eu adorei, para mim foi sensacional. Acho que a galera de alguma forma curtiu, porque eu tô vendo, nem acredito que já passou 1 hora. Sim, Cristiane, passou 1 hora. E eu sei, é muito bom realmente ouvir a Glau. Querida, por favor, considerações finais aí para a gente já dar um encaminhamento sobre isso, esse mundo maluco que a gente está vivendo. Eu acho que agradecer, nos colocar à disposição aqui, né? Todo mundo do Inova, eu, a Clarice, a Mari. A gente adora trocar, aprender. Eu também aprendi pra caramba aqui. E eu acho que é um momento para a gente. Inovação já era essencial, agora é sobrevivência. Então, tentem pensar diferente, sabe? Se eu tiver que falar uma coisa, feito no momento, para pensar, para tentar achar coisas diferentes para fazer, para tentar achar opções novas, para pensar sobre propósito, para pensar sobre impacto, sabe? É a hora. Né? A gente está tendo uma crise que talvez é a crise da nossa geração, né? Cada geração tem os seus dilemas, que não seja à toa, sabe? Que tudo isso que a gente está vivendo valha para alguma coisa. Que a gente possa, a partir disso, criar várias coisas. Eu não tenho dúvidas que muitas soluções brilhantes vão surgir nesse momento, porque são nesses momentos que as soluções mais maravilhosas surgiram na história. E eu quero ser parte disso, sabe? Eu acho que é essa vontade de querer ver a mudança acontecer que a gente não pode perder, apesar dos problemas. Né? Problemas são ouro. A gente precisa de problema para ter inovação. Então, vamos abraçar os problemas e pensar como a gente pode ajudar a resolver. Eu acho que é isso. E obrigada. Adorei, adorei, adorei. Não, demais, demais. Uma das coisas, um legado, uma coisa que eu aprendi também e que durante muito tempo, fechando, não começou aquela contagem regressiva, então a gente ainda tem alguns minutos, mas tu falou de abraçar os problemas. Um dos grandes aprendizados que eu tive na vida é que quando tem um problema, ao invés da gente fugir dele, a gente tem que encarar ele de frente. As nossas grandes transformações, as nossas grandes mudanças, e na maioria das vezes para melhor, elas aconteceram justamente diante de um grande problema. Se a gente não tem grandes problemas, a gente tende a ficar, mais uma vez, na zona de conforto. É isso aí. Né? Então, assim, que bom que existem problemas e a gente está vivendo hoje um momento com muitos problemas. Eu não estou aqui fomentando o problema, absolutamente não é isso, mas assim, quando tem, cara, a gente tem um crescimento tão grande, tão bom. Eu, assim, pessoalmente, talvez as grandes transformações que eu tive na minha vida foi diante de contextos de problema. Então, vamos desmistificar problema como uma coisa ruim, né? Enfim, a contagem regressiva está aqui. Eu tenho um último recado só, pessoal. Nós estamos com um curso, né? Agora um jabazinho aqui, Beta House, Glau. A gente tem um curso em sociedade com a SPM que é Como Inovar na Crise e no Pós-Crise. Nos dias 23, 24 e 25 de junho, são aulas ao vivo, online, pela plataforma Zoom da SPM. As inscrições já estão abertas e quem quiser cupom de desconto, nós teremos. Então, por favor, entre em contato. Pode ser diretamente pelo nosso direct que a gente consegue acessar isso para vocês. Clau, mais uma vez, muito obrigado. Sigam a Inova Simples. Todas as pessoas que estão aqui, que viram em algum momento, sigam. É absolutamente fantástico. Os insights, as trocas, tudo que eles compartilham tem muito valor de verdade. 30 segundos. Estamos terminando. Querida, obrigado mais uma vez. Beijo grande. Boa noite a todos. Tchau.